Era uma noite quente de verão na cidade de Gururuí, no Ceará. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de laranja e vermelho, enquanto a poeira da estrada se levantava ao redor de um posto de gasolina isolado. O lugar, chamado Posto do Coração Valente, era conhecido entre os motoristas que passavam por ali, mas não exatamente por boas razões. Diziam que o posto era assombrado. Os moradores da região contavam histórias sobre desaparecimentos misteriosos e sussurros que ecoavam nas bombas de gasolina à noite. Muitos evitavam parar ali, preferindo rodar mais alguns quilômetros até encontrar um posto mais movimentado. Naquela noite, Lucas e sua namorada, Ana, estavam a caminho de uma festa em uma cidade vizinha. O carro, velho e barulhento, começou a engasgar. "Vamos parar ali", sugeriu Lucas, apontando para o posto iluminado à distância. Ana hesitou, mas a necessidade de combustível falou mais alto. Ao chegarem, notaram que o posto estava vazio, exceto por um frentista idoso que os observava com um olhar penetrante. Ele tinha um sorriso estranho, como se soubesse de algo que eles não sabiam. "Precisam de ajuda?", perguntou com uma voz rouca. Lucas se aproximou da bomba, enquanto Ana ficou perto do carro, sentindo um arrepio na espinha. O frentista começou a abastecer o tanque, mas logo parou e olhou para Lucas. "Cuidado com o que você traz na estrada", disse ele, com um tom que misturava advertência e malícia. Lucas riu nervosamente, ignorando o aviso. "Só estamos indo para uma festa, senhor", respondeu. O frentista apenas balançou a cabeça, como se conhecesse o destino deles. Quando o tanque estava cheio, Lucas se preparou para pagar, mas o frentista disse: "Você já pagou. O preço é a sua alma." Os olhos de Ana se alargaram, e Lucas riu de nervoso, pensando que era apenas uma brincadeira de mau gosto. Mas, ao olhar para o frentista, percebeu que ele não estava brincando. De repente, as luzes do posto começaram a piscar, e o som de risadas distantes ecoou no ar. Ana, apavorada, puxou Lucas pelo braço. "Vamos embora, agora." Ela sentia que algo estava muito errado. Assim que entraram no carro, o motor falhou. Eles tentaram várias vezes, mas nada funcionou. O frentista se aproximou lentamente, seu sorriso agora se transformando em uma expressão de satisfação. "Vocês não vão a lugar nenhum." Os risos se tornaram gritos, e sombras começaram a dançar ao redor do posto. Ana e Lucas, paralisados pelo medo, perceberam figuras sombrias emergindo da escuridão. Eram almas perdidas, presas ali, vítimas de motoristas que não ouviram os avisos. "Você não deveria ter parado aqui", sussurrou uma voz feminina, enquanto a figura de uma mulher apareceu ao lado do carro. "Agora estamos todos juntos." Com um último esforço, Lucas girou a chave de ignição, e para sua surpresa, o motor pegou. Eles aceleraram, deixando o posto para trás. No retrovisor, viram o frentista acenando, rodeado pelas almas penadas, enquanto o posto desaparecia na escuridão. Ao chegarem à festa, ainda tremendo, Lucas e Ana tentaram contar sua história, mas ninguém acreditou. Para todos, era apenas mais uma noite quente de verão no Ceará. Mas, na mente de Lucas e Ana, o terror daquele posto de gasolina nunca seria esquecido. E, em suas almas, uma pequena parte de medo e desespero sempre permaneceria, lembrando-os do preço que pagaram por ignorar os avisos da estrada. Era uma noite escura e tempestuosa em Juazeiro do Norte. A chuva caía em torrentes, e o vento soprava com força, fazendo as árvores balançarem como se estivessem dançando em um frenesi incontrolável. Na estrada deserta que levava à cidade, um carro velho e desgastado lutava contra a tempestade. Seu motorista, um homem chamado Carlos, estava preocupado. O nível de combustível estava perigosamente baixo. Aproximando-se de uma curva, Carlos avistou um posto de gasolina à beira da estrada. As luzes do lugar piscavam, como se lutassem para permanecer acesas. Ele se lembrou de que, há muitos anos, ouvirá histórias sobre aquele posto. Diziam que era amaldiçoado, que quem parasse lá nunca mais seria visto. Mas a necessidade era maior que o medo, e ele decidiu parar. Ao entrar no posto, Carlos percebeu que estava vazio. O cheiro de gasolina misturado com a umidade da chuva criava uma atmosfera estranha. Um atendente de aparência peculiar surgiu, com uma expressão sombria e olhos que pareciam brilhar na penumbra. "Boa noite, senhor. O que posso fazer por você?", perguntou o atendente,
com uma voz arrastada. Preciso abastecer, respondeu Carlos, tentando esconder seu desconforto. O atendente começou a encher o tanque, mas, enquanto isso, Carlos notou algo estranho. As fotos nas paredes mostravam pessoas sorridentes, mas, ao olhar mais de perto, percebeu que os rostos estavam desbotados. Em algumas imagens, pareciam distorcidos, como se tivessem sido apagados de alguma forma. Uma sensação de pavor começou a tomar conta dele. Você vem sempre aqui? Carlos perguntou, tentando fazer uma conversa casual. O atendente apenas sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Aqui, as pessoas vêm e vão, algumas nunca mais vão embora. Carlos sentiu um frio na espinha. O abastecimento foi rápido e, ao olhar para o relógio do carro, percebeu que tinha passado mais de 1 hora desde que chegará. Quanto eu devo? Perguntou, tentando manter a calma. Não se preocupe com isso, respondeu o atendente, agora com um tom mais ameaçador. Apenas siga o seu caminho. Carlos, aliviado, entrou no carro e ligou o motor. Mas, antes que pudesse sair, as luzes do posto começaram a piscar ainda mais intensamente e ele viu sombras se movendo ao seu redor. Ele olhou para o retrovisor e, por um breve momento, viu rostos pálidos e desfigurados observando, como se estivessem presos ali, à espera de algo. Desesperado, Carlos acelerou o carro e saiu em disparada. No entanto, a estrada parecia interminável e a chuva continuava a cair ferozmente. Ele olhou para o painel e viu que o combustível estava quase no fim novamente. Como isso era possível? Ele tinha acabado de abastecer. Naquela altura, a realidade começou a se desvanecer. Carlos sentiu um frio intenso e, ao olhar para o lado, viu o atendente do posto sentado ao seu lado, sorrindo de forma perturbadora. Você nunca deveria ter parado, disse o atendente, enquanto a escuridão o envolvia. Na manhã seguinte, o posto de gasolina estava novamente vazio, suas luzes piscando como um farol solitário. E, na estrada, apenas o silêncio permanecia, enquanto os rumores sobre aqueles que nunca mais foram vistos continuavam a ecoar entre os habitantes de Juazeiro do Norte. O posto estava à espera de sua próxima vítima, pronto para engolir mais uma alma perdida na tempestade. Era uma noite sem lua na ilha do Marajó, e a escuridão envolvia a paisagem como um manto pesado. O som das ondas quebrando na praia era a única companhia de Daniel, um jovem viajante que havia decidido explorar a ilha de moto. Após horas de estrada, ele se deparou com um posto de gasolina isolado, cercado por árvores densas e uma névoa que parecia dançar entre os postes de luz fracos. O posto tinha um ar antigo e abandonado, mas Daniel estava com o tanque quase vazio e não tinha outra opção. Ele estacionou a moto e entrou na pequena loja que funcionava como conveniência. O interior era mal iluminado, com prateleiras empoeiradas e produtos que pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. Um rádio tocava uma música de fundo, mas a voz do locutor estava distorcida, quase como um sussurro. Olá, chamou Daniel, mas não houve resposta. Ele se aproximou do balcão, onde uma mulher de aparência peculiar o aguardava. Seu rosto era pálido, e seus olhos, grandes e escuros, pareciam mais profundos do que o normal. Boa noite, viajante. O que deseja? Disse a mulher com uma voz suave, mas que carregava um tom de estranheza. Preciso de gasolina e algumas coisas para comer, respondeu Daniel, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Algo na atmosfera o deixava inquieto. Enquanto a mulher abastecia a moto, Daniel notou várias fotos penduradas na parede. Eram retratos de pessoas sorrindo, mas algo estava errado. Os sorrisos pareciam forçados e os olhos, vazios. Ele se aproximou para observar melhor quando, de repente, a mulher falou. Aqueles que passam por aqui nunca esquecem, você sabe. A ilha tem suas histórias. Daniel, intrigado, perguntou. Que histórias? Ela sorriu, revelando dentes brancos e afiados. Histórias de viajantes que não conseguiram partir. Os que se perderam na neblina e nunca mais foram vistos. Cada um deles deixou um pedaço de si neste lugar. A sensação de desconforto aumentou. Daniel tentou mudar de assunto. E você? Há quanto tempo trabalha aqui? Eu sou a guardiã deste lugar. E você, meu querido, é bem-vindo a ficar, se quiser. As palavras dela ecoaram na mente de Daniel, que, sentindo o coração acelerar, decidiu que era hora de ir. Ele agradeceu. Ao sair, notou que a névoa estava mais densa do que antes. O som das ondas parecia mais distante, como se uma força invisível estivesse puxando-o para dentro da floresta. Quando se virou para a moto,
viu que a mulher estava agora atrás dele, com um olhar fixo, como se estivesse observando cada movimento. Ele girou a chave de ignição, mas o motor não ligou. A tensão no ar era palpável. O rádio da loja começou a tocar uma música sinistra, um lamento que parecia chamar seu nome. Desesperado, Daniel tentou ligar a moto novamente, mas o motor continuava mudo. Ele olhou para trás e viu que a mulher agora estava cercada por sombras que pareciam ganhar vida. Ela estendeu a mão, e Daniel sentiu um frio intenso invadir seu corpo. Você não pode ir embora, querido. Você é parte da ilha agora. Com um último esforço, ele girou a chave mais uma vez e, para sua surpresa, o motor rugiu. Ele acelerou com todas as suas forças, mas a neblina parecia se fechar ao seu redor, como se a ilha estivesse tentando prendê-lo. O posto de gasolina desapareceu rapidamente em seu retrovisor, mas a sensação de estar sendo seguido nunca o abandonou. Anos depois, o posto de gasolina continuava lá, intacto e empoeirado, esperando o próximo viajante. E na cidade próxima, histórias sobre o jovem que desapareceu em uma noite sombria começaram a circular, sempre acompanhadas de um aviso. Cuidado com o posto na ilha do Marajó. Alguns não conseguem partir. Em Brasília, e a cidade pulsava com vida. Contudo, um pouco mais afastado do centro, em uma estrada sinuosa que levava ao Lago Paranoá, havia um posto de gasolina esquecido pelo tempo. Chamava-se Posto da Estrada Morta, e poucos se atreviam a parar ali. Rodrigo, um jovem estudante de arquitetura, voltava de uma festa quando percebeu que seu carro estava com o tanque quase vazio. Com a luz do combustível piscando, decidiu arriscar e seguir até o posto. Ao chegar, as luzes do estabelecimento estavam fracas, e uma sensação estranha pairava no ar. O posto parecia mais um cenário de filme de terror do que um local para abastecer. Ele saiu do carro e foi recebido por um frentista de aparência envelhecida, com um olhar penetrante que parecia saber mais do que deveria. Boa noite, jovem. O que posso fazer por você? Perguntou o homem, com uma voz rouca. Rodrigo, sentindo um arrepio na espinha, respondeu apenas, um abastecimento, por favor. Enquanto o frentista trabalhava, Rodrigo notou que o posto estava cercado por uma vegetação densa e que não havia mais nenhum carro por perto. Ele olhou em volta, sentindo que algo estava errado. No fundo do posto, uma antiga bomba de gasolina, coberta de poeira, chamou sua atenção. O jovem se aproximou e, ao tocar a bomba, uma estranha sensação de frio percorreu seu corpo. De repente, o som de risadas ecoou pela noite. Rodrigo se virou rapidamente, mas não havia ninguém. O frentista o observava com um sorriso enigmático, como se estivesse esperando por algo. Você ouviu isso? Perguntou Rodrigo, nervoso. O frentista apenas balançou a cabeça e continuou seu trabalho. Quando o tanque do carro ficou cheio, Rodrigo decidiu pagar e sair dali o mais rápido possível. Contudo, ao voltar para o carro, percebeu que as luzes do painel estavam apagadas. Ele tentou ligar o motor, mas nada aconteceu. O frentista apareceu ao seu lado, como por encanto, e disse: às vezes, o que abastece o carro não é só a gasolina. Aquelas palavras ecoaram na mente de Rodrigo, e ele sentiu um arrepio na espinha. O frentista então apontou para a estrada. Você precisa entender que esta estrada tem seus segredos. Muitos que vêm aqui nunca mais voltam. O jovem, apavorado, decidiu que não ficaria ali para descobrir o que aquilo significava. Ele correu até o frentista, exigindo ajuda. O homem apenas sorriu. Com um gesto, fez com que o carro começasse a funcionar. Rodrigo entrou rapidamente e, sem olhar para trás, acelerou na direção oposta. Mas, à medida que se afastava, as luzes do posto começaram a piscar e a imagem do frentista desapareceu, deixando apenas uma sombra na memória. Na manhã seguinte, ao contar a história para seus amigos, Rodrigo descobriu que o posto da Estrada Morta era uma lenda local. Muitos diziam que o frentista era um espírito preso entre as sombras, condenando aqueles que paravam ali a nunca mais saírem. Desde então, ele nunca mais se atreveu a dirigir pelas estradas menos conhecidas de Brasília, e sempre que passava pelo local, sentia um arrepio e uma vontade inexplicável de acelerar. O posto da Estrada Morta permanecia ali, aguardando o próximo viajante despreparado. Era uma noite fria e chuvosa em Santa Maria, Rio Grande do Sul. As ruas estavam desertas, e o vento uivava entre os prédios, criando uma atmosfera sombria. Marcos, um jovem estudante da universidade, decidiu que precisava abastecer seu carro antes de voltar para casa.
Ele havia estudado até tarde. Ao olhar no relógio, percebeu que já passava da meia-noite. Após dirigir por alguns minutos, avistou um posto de gasolina à beira da estrada. As luzes estavam acesas, mas não havia nenhum carro no local. Um letreiro piscante informava que o posto ainda estava aberto. Relutante, mas sem muitas opções, ele estacionou e saiu do carro. Assim que Marcos se aproximou da bomba de gasolina, uma sensação estranha o envolveu. O ar parecia mais pesado, e um calafrio percorreu sua espinha. Ele olhou ao redor, mas não viu nenhum atendente. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva caindo. Enquanto abastecia o tanque, ouviu um barulho vindo da loja de conveniência. Era um som baixo, quase como um sussurro. Curioso e um pouco assustado, ele se aproximou da porta. A luz interna piscava, e ele pôde ver sombras se movendo. O coração acelerou em seu peito, mas a curiosidade o empurrou para dentro. Ao abrir a porta, a luz piscou mais uma vez, e Marcos encontrou o lugar vazio, exceto por uma caixa registradora antiga e algumas prateleiras empoeiradas. O sussurro continuava, mas ele não conseguia identificar de onde vinha. A atmosfera estava tensa, e algo parecia errado. Ele decidiu que era hora de ir embora, mas antes que pudesse sair, a porta se fechou com um estrondo. Assustado, ele tentou abrir a porta, mas estava trancada. O sussurro aumentou, agora parecendo uma voz feminina. "Ajude-me." Marcos olhou ao redor, buscando a fonte do som. Então, ele viu uma figura pálida e desbotada refletida no vidro da caixa registradora. Era uma mulher, com olhos vazios e um sorriso perturbador. Ele começou a recuar, mas as prateleiras pareciam se fechar em torno dele. A mulher sussurrou novamente: "Eles não podem saber." Marcos, em pânico, começou a gritar, mas sua voz foi engolida pela tempestade lá fora. A figura se aproximou, e ele sentiu uma presença gelada ao seu lado. Desesperado, ele se lançou contra a porta, mas ela continuava trancada. Ele se virou para encarar a mulher mais uma vez. Ela estendeu a mão, e ele viu que ela estava marcada com manchas escuras, como se estivesse presa entre dois mundos. "Você não pode sair. Eles precisam de você", disse ela com uma voz que parecia ecoar de outra dimensão. Marcos, tomado pelo medo, começou a procurar uma saída. Ele se lembrou de que a janela dos fundos poderia estar aberta. Com o último impulso, ele correu para a parte de trás da loja. A chuva caía sem parar e o vento parecia gritar seu nome. Ao chegar à janela, para sua sorte, estava entreaberta. Ele se lançou para fora, caindo no chão lamacento. Sem olhar para trás, correu para seu carro e ligou o motor. Assim que ele acelerou, ouviu um grito distante, um eco de dor e desespero. A imagem da mulher ficou gravada em sua mente. Ele não sabia o que havia acontecido naquele posto de gasolina, mas uma coisa era certa: nunca mais voltaria ali. Nos dias que se seguiram, ele ouviu rumores sobre o posto. Diziam que era assombrado, que muitos que paravam ali nunca mais eram vistos. A história da mulher presa entre os mundos se espalhou, e o posto foi finalmente fechado. Mas Marcos sabia que, em noites de tempestade, a voz dela ainda ecoaria na escuridão, chamando por mais almas perdidas. Era uma noite gelada em Curitiba, e a neblina cobria as ruas como um manto sinistro. Lucas, um jovem estudante de arquitetura, voltava de uma festa quando percebeu que seu carro estava quase sem gasolina. Ao olhar para o relógio, viu que já passava da meia-noite. A cidade parecia deserta, e ele não tinha outra opção senão parar em um posto de gasolina que parecia abandonado. O posto, chamado Atendimento 24 Horas, estava com as luzes piscando e a bomba de gasolina coberta de poeira. A placa de aberto estava pendurada de maneira torta, como se estivesse prestes a cair. Lucas hesitou, mas a necessidade o forçou a sair do carro. Ao entrar na loja de conveniência, o som da porta rangendo ecoou pela escuridão. O lugar estava vazio, e o silêncio era perturbador. As prateleiras estavam cheias de produtos vencidos e o chão coberto de folhas secas, como se ninguém tivesse estado ali por anos. Ele se aproximou do caixa, mas não havia ninguém. Enquanto esperava, Lucas começou a sentir uma presença estranha. Olhou para os lados, mas não viu nada. Ele decidiu sair e abastecer o carro. Ao chegar à bomba, notou que a mangueira estava desconectada. Frustrado, ele começou a procurar um funcionário. Foi então que ouviu um sussurro suave, quase inaudível, vindo de trás do posto. O coração de Lucas disparou. Ele se virou lentamente,
com a lanterna do celular, iluminou a área. O que viu o deixou paralisado. Uma figura pálida, com olhos fundos e um sorriso macabro, estava encostada na parede, observando-o. Você não deveria estar aqui, a figura murmurou, sua voz ecoando como um vento gélido. Lucas, tomado pelo medo, correu de volta para o carro. Ao entrar, percebeu que a chave não estava no contato. Ele a tinha deixado na loja. Desesperado, ele olhou para trás e viu a figura se aproximando rapidamente. Era como se estivesse flutuando, sem tocar o chão. Ele se lançou para fora do carro e correu em direção à loja, mas a porta estava trancada. A figura estava agora a poucos metros dele, estendendo a mão como se quisesse tocá-lo. O pânico tomou conta de Lucas, e ele começou a gritar por ajuda, mas a única resposta era o eco de sua própria voz. No último momento, ele lembrou-se de uma janela lateral que deu para o escritório do posto. Com todas as suas forças, Lucas arremessou-se em direção à janela e quebrou o vidro. Cortando as mãos, ele conseguiu entrar e se deparou com uma cena horrenda. Fotos em preto e branco de antigos atendentes, todos com expressões de terror, e uma parede coberta de recados de pessoas desaparecidas. Com a figura ainda o perseguindo, Lucas encontrou a chave de ignição em cima do balcão. Ele a pegou e correu de volta para o carro, pulando dentro e ligando o motor. O carro roncou e ele deu partida, enquanto olhava pelo retrovisor. A figura estava parada, imóvel, mas seu sorriso havia se alargado ainda mais. Lucas acelerou, deixando o posto para trás, mas a imagem daquela noite nunca o abandonou. Nos dias seguintes, ele passou a ouvir rumores sobre o posto de gasolina abandonado, que, segundo os locais, era um lugar maldito, onde pessoas desapareciam sem deixar rastros. E, em cada esquina que passava, ele sentia que a figura o observava, esperando o momento certo para voltar. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado.